Graças e paz, meus irmãos. Boa noite. Deus é bom. Deus é bom, irmãos? Glória a Deus. Bira, me ajuda aí. Estou ouvindo PA, não tem retorno aqui. Tá só aí fora. Tá rodando um pouco aqui. Meus irmãos, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Vocês estão bem? Amém. Eclesiastes, capítulo de número 3. Aí começou a chegar. Quem achou o texto, diga amém. Vamos ler? Há um tempo. Amém? Você pode dizer isso comigo? Há um tempo. Mas você pode dizer com autoridade de profeta isso? Há um tempo. Então é aqui que eu quero pregar essa noite. Queridos, você pode aplaudir ao Senhor por esse texto? Glória a Deus. Queridos, olhe para cá. Eu estava esses dias, agora essa semana, dirigindo o carro, enquanto eu vinha do trabalho, e esses dias eu falei com alguém que eu estava com vontade de pegar o meu carro e dirigir assim, sem destino, só dirigir e falando com Deus, porque às vezes no carro é um momento tão bom que a gente tem, às vezes, dirigindo. Eu particularmente gosto muito de quando estou dirigindo sozinho no carro, eu fico falando com Deus, eu boto uma música e eu gosto de dirigir em lugar que é bem descampado. Eu falo com a minha esposa, eu gosto de dirigir, de viajar, quando a gente viaja de carro, em lugar que você tem aquela pista bem longa, que você dirige como se nunca fosse chegar. É uma higiene mental para mim. E esses dias eu estava vindo do trabalho e estava um engarrafamento por conta da chuva. E eu pedi uma palavra a Deus. Eu pedi que Deus falasse comigo acerca desse mês que a gente está entrando, que nós começamos a viver no mês de setembro. Nós que somos pregadores da casa, nós sempre ficamos antenados com o que Deus está querendo tratar. A gente prega um mês, já fica ligado no outro, para que a gente possa entender o que Deus quer trazer ao nosso coração, para que a gente possa compartilhar. E a gente até brinca entre nós pregadores que quando tem tema assim, até facilita a nossa vida, porque a gente já tem um norte, já sabe o que Deus está querendo tratar. E eu falei com Deus, Deus, me dá uma palavra, fala comigo. Mas quando eu pedi essa palavra, eu não pedi para vocês, eu pedi para mim. E Deus gritou no meu ouvido dentro do carro: há um tempo. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e dissesse para ela com autoridade isso. Porque é a partir disso que nós vamos tratar essa noite, que Deus quer falar ao nosso coração. Diga para ele assim, olha bem dentro do olho dele, diga assim: há um tempo. Você crê nisso? E Deus gritou isso no meu coração, dizendo: há um tempo. E quando Deus me gritou isso no meu coração, veio esse texto. Que até porque, quando se fala de tempo na Bíblia, o primeiro texto que vem na nossa mente é esse. E eu falei, quando eu for pregar na igreja, vou pregar em cima desse texto mais uma vez. E quando nós olhamos para esse texto de Eclesiastes, eu particularmente gosto de Eclesiastes, porque quando a gente percebe na leitura do livro de Eclesiastes, eu acredito que toda vez que você lê um livro, você tenta entrar no livro para entender o coração do autor,
o que o autor quer ensinar, o que o autor quer tratar. Eu particularmente, que sou do meio da música e da composição, já disse isso aqui algumas vezes, a gente sempre tenta entender o que de fato a mensagem quer trazer, porque todas as vezes que nós lemos uma obra, todas as vezes que nós ouvimos uma canção, existe um sentimento, existe uma história, existe uma vivência por trás dessa obra, por trás dessa construção, por trás dessa música. E quando a gente olha para o livro de Eclesiastes, nós percebemos aqui um homem velho que está insatisfeito, já está na sua velhice. Salomão aqui, que é o autor do livro, ele demonstra uma aparente insatisfação, Tiago, com a mesmice que a vida terrena proporciona. Até porque, quando nós lemos o capítulo 3, nós percebemos que Salomão está dizendo que há um tempo, e eu não quis continuar porque eu sei que você sabe, mas há um tempo para todas as coisas. E quando nós olhamos para Eclesiastes, Eclesiastes não é nada mais, nada menos do que uma percepção humana acerca da vida terrena. Eu gosto de Eclesiastes porque Salomão diz que não existe nada novo. Tudo que acontece hoje já aconteceu um dia. E não há nada que aconteça hoje que não vai acontecer amanhã. E quando eu olho para Salomão, eu vejo que por conta da sua vivência, por conta de tudo que ele viveu, por conta de todas as experiências, um homem que tinha a sabedoria que tinha, um homem que tinha a riqueza que tinha, um homem que tinha a fama que tinha, está agora olhando para o tempo, está olhando para a sua vida, vivendo olhando para a forma que viveu, olhando para tudo que construiu, olhando para tudo que a vida terrena proporcionou, e ele está dizendo para si mesmo, para os seus leitores, que há um tempo. E aqui eu estou falando de algo totalmente natural. A nossa vida, pastor Paulo fala sempre isso aqui. Uma das coisas, ou se não é a coisa mais valiosa que nós temos na vida, é o tempo. Há um dito popular que diz que tempo é dinheiro. Só que existe tempo que o dinheiro não paga. Então o tempo de fato consegue ser mais valioso do que o dinheiro, porque o dinheiro pode até te proporcionar certos tempos, mas o dinheiro não pode comprar todo o tempo, porque existe tempo que você tem para viver que o dinheiro não pode comprar. Existem coisas na sua vida que você tem para viver que o dinheiro não pode proporcionar. É por isso que eu fiz questão de dizer aqui, como o próprio texto diz, há um tempo. Agora pergunte para mim, pastor, que tempo é esse? Diga comigo, que tempo é esse? Pergunta, que tempo é esse? É o tempo de Deus para realizar tudo que Ele tem para realizar na tua vida. Vou repetir isso aqui. O tempo que eu vim pregar aqui não é o tempo que você passa com a tua família, não é o tempo que você passa na internet, não é o tempo que você passa no Instagram, não é o tempo que você perde no TikTok, não é o tempo de qualidade que você passa na tua família, não é o tempo na academia que você passa para cuidar do corpo. O tempo que eu vim pregar aqui é o tempo que está proposto para esse mês. É o tempo que Deus vai realizar grandes coisas na tua vida, na tua casa, na tua história. Talvez você está se perguntando, pastor, que tempo é esse que não chega para mim? Existe uma palavra liberada para nós nesse mês. Que tempo é esse? Oh glória, é o tempo de viver uma nova estação. Então só tem uma maneira de você viver esse tempo, é entendendo que o tempo vem de Deus. É isso que eu quero pregar aqui. Eu
estou falando de um tempo natural, que o autor está mostrando para nós. Mas a minha proposta é para você entender que assim como existe um tempo natural, que todas as coisas acontecem, existe um tempo espiritual para tudo também acontecer. E engraçado que quando nós falamos de estação, nós estamos falando de um ciclo. Diga comigo, estação é ciclo. Estação é ciclo. E esses dias eu falava com a minha esposa em casa sobre... Ela nem sabe, mas eu estava já refletindo nessas coisas. Eu falei com ela assim, mozinho, eu estou enjoado de comer as comidas que a gente come. As carnes são as mesmas. A gente não tem outra coisa. Ou é porco, ou é frango, ou é peixe. Eu falei, rapaz, tinha que ter mais um negócio diferente. Porque a mesmice que a vida proporciona, e de fato é uma mesmice, porque como o próprio autor está dizendo, tudo se repete. O que acontece hoje, acontece amanhã. O que acontece amanhã, já aconteceu ontem. Então não existe nada novo. A vida é uma mesmice. A vida é um ciclo vicioso. Só que Deus é especialista, oh glória, no meio dessa mesmice da vida, no meio, oh meu Deus do céu, no meio desse ciclo vicioso que a vida terrena proporciona, de proporcionar a você viver coisas extraordinárias. Eu conversava com o irmão, ele está aqui, eu não vou falar o nome dele. Ele estava conversando comigo, pastor, de algumas dificuldades que ele estava vivendo na sua empresa. E ele contava para mim, angustiado. Eu falei para ele assim, meu irmão, quando Deus quer virar um negócio, é do nada. Vou repetir isso aqui. Quando Deus quer fazer a coisa acontecer, é do nada. Tem gente que já levantou a mão lá atrás. A vida é uma mesmice, é um ciclo vicioso. Mas quando Deus quer, Ele quebra o ciclo. Quando Deus quer, Ele quebra a mesmice. Quando Deus quer, Ele faz diferente. Porque Deus, Ele é especialista em preparar um tempo novo para você. Meu irmão, eu não sei você, mas quando eu fiquei sabendo que esse mês de setembro era o mês de viver uma nova estação, eu agarrei no fundo do meu coração. Eu não quero saber se a estação é de frio, eu não quero saber se a estação é de calor, eu não quero saber se é outono, eu não quero saber se é primavera. O que eu quero saber é a estação que o céu preparou para mim. Eu não, oh meu Deus do céu, eu não sei qual é a estação que tu está vivendo. Tem gente aqui, pastor, que talvez está vivendo no inverno. Tem gente que talvez está vivendo no calor. Tem gente que está vivendo talvez no outono. Tem gente até que está vivendo na primavera. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, há um tempo, e é um tempo diferente. Não é calor, não é inverno, não é outono, oh glória, não é primavera. Por que, pastor? Não é, porque primavera, outono, verão e primavera é da terra, é terreno. Mas a estação que Deus preparou não vem da terra. Oh glória a Deus, aleluia. O que Deus preparou não é dessa terra. Ele é extraordinariamente, infinitamente maior do que qualquer coisa que você pode viver nessa terra. Então pega na mão do crente que está do seu lado, segure, diga para ele assim, se prepare. Diga para ele, se prepare. Sacode até ele acordar. Diga para ele, se prepare. Não é outono, não é verão, não é primavera, não é primavera. Diga para ele, oh meu Deus, agora levanta para cima. É a estação que o céu preparou. Oh glória a Deus. Tem gente que está esperando estação terrena. Você pode até viver o reflexo da estação na terra, mas a estação que nós vamos viver, ela vem do céu. Oh glória a Deus, tem gente que pegou. Eu amo João capítulo 1,
quando os discípulos de João estavam discutindo com João Batista, reclamando, pastor Ricardo, porque os discípulos de Jesus estavam batizando. João deu um grito, parece que eu imagino, olhou para ele e disse assim: rapaz, para com essa bobeira, ninguém tem nada se do céu não for dado. Olha para mim, agora olha para o céu. O que você está esperando e que você veio buscar, não, oh meu Deus do céu, não vem daqui, não vem desse lugar. Pode até ser que é a partir daqui, mas vem do céu, porque existe uma palavra neste lugar, existe uma palavra profética sobre este lugar. Eu tenho dito isso aqui desde que eu vim para essa igreja. Existe uma palavra profética sobre este lugar, e se esse lugar está dizendo que você vai viver uma nova estação, se prepare, se prepare, se prepare, creia de verdade, porque tu vai viver. Aí eu fico olhando para minha vida, e eu conversava com esse irmão, e é incrível como as coisas de Deus são lindas. Eu sei, Cláudio, que no nosso meio, por várias vezes, algumas pessoas se questionaram de palavras que foram liberadas aqui, de anos que foram temáticos aqui. E talvez você pode se levantar agora e dizer: pastor, eu não vivi algumas coisas que foram pregadas aqui. Eu não vivi alguns anos que foram temáticos aqui. Esse tempo não chegou para mim. Eu digo a você por que não chegou. E de fato não chegou para alguns. Sabe por quê? Porque há um tempo. Foi isso que Deus gritou para mim. Sabe por que nem sempre a gente vive? Não é problema do pregador, não é problema do pastor que está sem visão, não é que a igreja está sem Deus, não é isso não. É porque existe um tempo. E olha, pasme, quando nós falamos de viver nova estação, nós como pregadores, como crentes em Cristo, como irmãos, nós vamos olhar para você com toda a veemência, com toda a fé do nosso coração, com toda a autoridade que a palavra nos dá para dizer para você que você vai viver uma nova estação. Só que a estação que está preparada para você, é só Deus quem sabe. A estação que está preparada para nós, é só Deus quem sabe. É por isso que existem coisas que o teu irmão viveu e você não viveu. É por isso que dentre 300 mil chaves que foi apresentada aqui, a sua ainda não foi. É por isso que dentre diversos testemunhos contados aqui, você não contou o seu ainda. Sabe por quê? Porque existe um tempo. Só que tem um porém, meu irmão. Quando esse tempo chegar, e eu gosto quando Paulo diz que a grávida, ela grita desesperadamente, pastor. Ela grita desesperadamente, porque a dor do parto é insuportável. Mas quando ela dá a luz ao seu filho, que ela olha para o rosto do seu filho, ela já não se lembra mais da dor, porque a alegria de ver o filho, ela é infinitamente maior do que a dor que o processo proporcionou. Eu vou liberar essa palavra para a tua vida. Tem um tempo preparado para nós. Isso.
tem um tempo preparado para nós. Existe um tempo preparado para nós. E talvez o processo está te fazendo chorar. O processo está te fazendo gritar. O processo está fazendo você talvez até se desesperar. Mas olha aqui, ó. Uma nova estação. Uma nova estação. E quando a nova estação chega, você não se lembra mais da dor que você sofreu. Porque a alegria da nova estação, ela é infinitamente maior do que a dor, oh glória, que o processo te proporcionou. Assim como eu, tem gente aqui que ora. Assim como eu, tem gente aqui que sangra. Assim como eu, tem gente aqui que está buscando a Deus, pedindo a Deus. Tem sonhos, tem projetos, tem coisas que gostaria de realizar. Talvez você fique aí, quando o pastor vem aqui todos os cultos praticamente, para orar por uma chave, e você está aí clamando pela sua casa própria, você está clamando pelo seu carro, você está clamando pela tua empresa. Mas eu profetizo sobre a sua vida que o tempo de cantar está chegando, aleluia. Oh glória a Deus, queridos. Quando Deus quer fazer é do nada, é uma chave que vira. Eu me lembro quando eu estava aqui na conferência dos jovens que passou agora, há poucos dias. Deus usou um profeta, trouxe até o meu lugar, gritou no meu ouvido dizendo: eis que eu te digo, uma nova estação está chegando sobre a sua vida. Sabe o que eu entendi? Que a estação ela só muda quando Deus quer mudar. A estação ela só chega quando Deus quer que chegue. Você pode espernear, você pode gritar, você pode orar, você pode jejuar, você pode subir monte, descer monte, mas a estação só muda, só vira quando Deus manda, quando Deus determina. E eu acredito que essa igreja tem a visão de Deus, tem um direcionamento de Deus, e jamais Deus colocaria no coração da liderança dessa igreja uma nova estação se a gente não fosse viver isso. Então, no nome de Jesus, levante a sua mão e receba de Deus, porque você vai viver a nova estação que Deus está preparando para as nossas vidas. Olhe para mim. Você vai procurar o pastor aqui e vai dizer. Você vai procurar ele aqui e você vai entregar a tua chave. Irmãos, eu não sou nada, eu sou pequeno. Mas aquele que age na minha vida manda eu dizer: você vai entregar a tua chave aqui para o pastor apresentar. Escute isso. Pastor, você está pregando prosperidade? Tô. Você vai viver a prosperidade que o céu está preparando para você. Pastor, você está pregando aqui condição financeira? Tô. Você vai prosperar, queira o inferno ou não. Ah, pastor, eu preciso de cura, de libertação. Deus vai fazer também. Mas Deus manda eu te dizer: você está chorando, você está sangrando, e essa estação não vira. Começa a virar hoje. Começa a virar hoje. Vou repetir isso aqui. Começa a virar hoje. Para com esse negócio. Irmãos, eu sou totalmente contra, eu já falei isso várias vezes aqui. Um evangelho de triunfalismo, onde tudo dá certo, onde tudo é vento e polpa. Mas pelo amor de Deus, vamos parar de crer num evangelho que só tudo dá errado. Crente não tem que viver na pindaíba.
Crente não tem que viver na escassez, Juan. Crente tem que viver o melhor dessa terra. A estação vai virar, meu irmão. A estação vai virar. Eu brincando com o pastor algumas vezes, a gente sempre fala. Você que teve a oportunidade de estar com ele sobre as obras que a gente tem aqui, as demandas. Eu já falei isso aqui uma vez pregando, uma vez a gente brincando. Olha como é que a igreja está linda. Está linda ou não está, irmão? Aí uma vez eu brincando, eu falei, rapaz, você também é terrível. A gente trabalha, faz obra. Você ainda tem coragem de dizer que depois que a gente sair daqui, a gente vai construir um templo gigante lá. É assim ou não é? Pelo amor de Deus. Aí a gente brinca. Deus tem que mandar uns cabras com dinheiro para cá. Acabou de falar aqui, não foi? O Anderson falou. Deus tem que mandar uns cabras com dinheiro para cá. Uns empresários fortes. Mais uns 30 jogadores de futebol. Mandar os empresários tudo daqui para cá. Beleza, Deus tem que mandar para cá mesmo. Mas a estação precisa mudar, é pra gente. É você que vai dizimar aqui, ó, olha aí, ó. Eu profetizo no nome de Jesus que a estação vai virar, é pra gente. Você é o empresário que Deus vai mandar. Você é o cara cheio de grana que Deus vai mandar pra cá. Você é a mulher do dinheiro que Deus vai mandar pra cá. Vou dizer de novo, pastor, você está pregando sobre dinheiro? Estou pregando sobre isso mesmo. Eu vim aqui para dizer, há um tempo. Você pode repetir isso? Há um tempo. Diga comigo, há um tempo. Olha para o irmão que está ao seu lado, há um tempo. E o seu tempo chegou. Profetiza, o seu tempo chegou. O seu tempo chegou. Pega, o seu chegou. O seu chegou também. O seu chegou, o meu chegou. Só que escute aqui, e eu concluo. Enquanto a gente não entender que tem um tempo, a gente fica como Asaf. Os meus pés quase tropeçaram. Os meus pés quase vacilaram quando vi a prosperidade do ímpio. Vou parafrasear. Os meus pés quase tropeçaram quando eu comecei a olhar para o tempo que o outro vive e não entendi o processo que eu vivo para viver o tempo e a estação que Deus tem preparado para nós. Então, no nome de Jesus, para de se comparar. Para de olhar para o vizinho. Tem aquele ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais bonita do que a nossa. Ah, como eu queria a vida do Cláudio. Ah, como eu queria a vida do Anderson. Você viu o que Deus fez na vida do Tiago? Para. Entende o tempo que Deus tem contigo, meu irmão. Entenda que o problema não está no pregador, não está na igreja. Talvez o problema esteja em você. Porque você ainda está orando, pedindo para Deus te tirar de um problema, quando você ainda não orou para Deus te ensinar o que Ele precisa te ensinar no problema, para depois Ele te tirar. Todas as vezes que eu estou passando uma tribulação muito grande, eu falo com Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Sou meio burro, mas eu aprendo. E quando você aprende, Ele te tira. Tem gente que está agarrado na estação, porque ainda não aprendeu com a estação o que a estação tem para ensinar. Afinal de contas, toda a estação, ela te ensina algo. O outono te ensina a entender que é tempo de frutas. Quais são as frutas que dão determinado
tempo daquela estação. O calor te faz ficar mais higiênico, você toma mais banho. No inverno você quer comprar um perfume melhor, porque não quer tomar tanto banho. Mas olhe para mim. Aprenda com a estação que você está vivendo hoje, para você ir para nova estação, para você ir para nova fase, para você viver um novo tempo, para você viver tudo que Deus está preparando para você, porque Deus não vai dar algumas coisas na mão de quem é imaturo, na mão de quem não está preparado. Eu olho para a minha vida hoje, eu olho para algumas coisas que eu vivi no passado, e eu penso assim, rapaz, como eu era imaturo nisso, como eu era despreparado nisso. Mas o tempo vai nos moldando, vai nos ensinando para viver todos os tempos que Deus tem para nós. É de fé em fé, de glória em glória. Para cada tempo Deus tem algo preparado. Escute, e eu termino agora. As estações ruins da minha vida foram as melhores estações que eu vivi. As estações ruins da minha vida foram as estações que mais me fizeram bem. Sabe por quê? Porque o maior aprendizado vem com sofrimento. Vocês sabem o processo que eu passei quando eu perdi meu dedo? Irmão, mas como eu fui abençoado nesse tempo. Como Deus se mostrou presente nesse tempo. Como Deus me ensinou. Como Deus me preparou. Aí minha esposa falou para mim assim: amor, você viveu umas coisas de louco. E depois, Deus realizou um dos maiores sonhos da minha vida. Tá, cadê ela? Tá por aí, ó. Ali, ó, tá ali. Fernandinha, ela tá no meu coração desde que eu tinha 14 anos. E Deus deu ela para mim, de verdade, Deus me deu. Porque nem planejar a gente estava. Na verdade a gente já tinha falado, rapaz, esse negócio de filho aí, deixa esse negócio pra lá que... Nosso filho já é incrível, vai fechar nele a tampa e tudo certo. Só que o cara é namorador, né? Deus me deu minha princesinha ali. Aí ela falou assim pra mim: você chorou tanto, você sofreu tanto, e Deus restaurou a sua alegria. E vou te ser sincero, às vezes ela pergunta pra mim: amor, tu ainda sente? Amor, sinto nada. Parece que eu nem vivi isso. Eu brinco, eu zoo, tenho minhas limitações na música hoje. Eu convivo com isso bem e falo pra você de sinceridade aqui. Isso não me afeta mais, sabe por quê? Porque o tempo passou. Quando chega um novo tempo, a dor do tempo passado não te incomoda mais. Eu profetizo na tua vida que você vai rir da dor que tu sentiu. Oh, glória! Você vai rir da dor que tu sentiu. Você vai olhar para o tempo que você viveu e você vai dizer: valeu a pena. Porque como Paulo disse, a mulher grávida só grita, só chora de dor no meio do processo. Mas quando a criança nasce, a alegria é infinitamente maior. Eu profetizo, infinitamente maior é a alegria que está preparado para você. Está preparado para você.
A nova estação de Deus para nós chega hoje. Não chega hoje porque eu estou pregando hoje. Chega hoje porque esse tempo Deus preparou para esse mês, para essa igreja, para esse tempo que se chama hoje. E eu acredito, como eu já ouvi dizer, você vai contar o seu testemunho de milagre. Você pega isso? Fique de pé, no nome de Jesus. Diga comigo mais uma vez. Há um tempo. Feche os seus olhos. Eu vou te dar 1 minuto para você falar com Deus aí. E você não vai mais orar pedindo para Deus. Você vai começar a agradecer agora. Mais fé. Ter mais fé. Ao invés de orar pedindo, é ter fé para orar agradecendo. Então, ao invés de você começar a pedir, comece a agradecer, dizendo: Deus, obrigado, porque essa estação chega na minha vida hoje. Fala com Ele aí. Enquanto isso, a gente canta. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Cante isso. Eu quero viver. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Coloque a mão no seu coração. Oh, glória a Deus. Há um tempo. É o tempo determinado para todas as coisas. Deus, a tua palavra foi pregada aqui. Nós acreditamos no tempo, Deus, que está preparado. Nós acreditamos também, Deus, que nós não podemos olhar para as estações terrenas, porque as estações terrenas não são como as estações do céu. A estação terrena, Deus, elas têm um tempo determinado para que elas aconteçam. E nós acreditamos que assim como elas, existe também as estações do céu com um tempo determinado. A diferença, Deus, é que a estação muda quando o Senhor quer. O Senhor já determinou o tempo. O Senhor já determinou a hora. O Senhor já determinou o dia. E eu acredito, oh glória a Deus, eu acredito, Deus, que esse tempo chega para nós. Esse tempo chega para o Ministério Palavra e Adoração.
Esse tempo, Senhor, chega para essa mulher que está chorando. Esse tempo chega para esse homem que está chorando. Esse tempo chega para essa empresa, Deus. Esse tempo chega para esse negócio, para esse empreendimento. Esse tempo chega para esse projeto. Esse tempo chega para esse sonho. Esse tempo chega, Senhor, para todos os projetos dessa igreja. Esse tempo chega, uma nova estação. Uma nova estação. Uma nova estação. A estação de Deus. A estação do céu. A estação do Senhor para nossa vida, para nossa história. Essa é a nossa oração que fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Existe alguém que está no nosso meio que não é crente em Cristo Jesus. Alguém que está nos visitando, que está afastado. Talvez esteja vivendo um tempo de dor. Talvez esteja vivendo uma estação ruim. E você entende que hoje é o dia dessa estação virar. Que Deus muda essa estação na tua vida hoje. E você quer dar um passo para Jesus. Para que você viva tudo o que tem preparado para você. No mundo não dá para viver a estação que Deus tem. Afastado não dá para viver a estação que Deus tem para nós. Eu queria saber se tem alguém. Se tem alguém, faz um sinal. Levante a sua mão. Alguém que estava afastado. Existe alguém? Alguém que não é crente. Levante a mão. Tem uma irmã aqui. Você pode vir à frente? Você pode aplaudir ao Senhor. Tem uma alma que vem para Jesus hoje. É uma nova estação para essa moça. Alguém pode ficar com ela aqui? Tem mais alguém? Pode chorar mesmo. Pode chorar porque é a estação que está virando hoje. Existe mais alguém? Existe alguém? Não? Amém, pastor? Qual o seu nome? Luciana. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Deus, nós louvamos o teu nome pela vida da Luciana, Deus, que decidiu se entregar para Jesus, para o Senhor. Deus, nós acreditamos nessa palavra e que há um tempo novo para Luciana essa noite. Há um tempo novo para a casa dela. Há um tempo novo, Deus, para toda a estrutura familiar da Luciana hoje, Deus. Ela não talvez esperava, Senhor, que o Senhor ia agarrar ela pela mão hoje, mas o Senhor trouxe ela para esse lugar para dizer: há uma nova estação chegando. Então, Deus, toma a vida dela nas tuas mãos. Toma a casa dela nas tuas mãos. Quando ela entrar em casa, glória a Deus. Quando ela entrar em casa, Deus, ela já perceba o ar de mudança. É a nova estação. Deus, nós como igreja, nós liberamos uma palavra no mundo espiritual. Que toda cadeia seja quebrada no nome de Jesus, na vida, na casa da Luciana hoje. Deus, que todo o embaraço, que toda contenda, que toda arma que foi preparada caia por terra hoje. Oh glória, porque o Senhor tem projeto. Oh meu Deus.
Irmãos, eu estou todo arrepiado. Tem cadeias sendo quebradas na vida dessa moça hoje. Então, no nome de Jesus, visita a casa dela agora, Deus. Nós somos igreja do Senhor. E nós somos a esperança do mundo, é a igreja. E nós liberamos uma palavra. Satanás perdeu mais uma. Satanás perdeu mais uma. Satanás perdeu mais uma. A partir de hoje, a vida da Luciana é do Senhor. A casa dela é do Senhor. Toda arma preparada cai por terra hoje. Toda palavra contrária, toda maldição hereditária, oh Deus, tudo que o inimigo preparou, tudo que o inferno preparou, cai por terra hoje no nome de Jesus. A Luciana vai contar um milagre aqui. A Luciana vai contar um milagre aqui, porque uma nova estação chega hoje. Essa é a nossa oração, Deus, que fazemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, Luciana? Dá uma olhadinha para trás. Essa é a sua nova família. Glorifica o nome de Jesus, já está na mão certa. Queridos, feche seus olhos. Nós vamos para casa. Domingo nós estaremos aqui de novo. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo. Que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares. Ser conosco, Deus. Abençoa a nossa vida. Nos dê um resto de noite abençoada. Em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. E toda a igreja diz bem forte: 2025